Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito de amor, iluminai o nosso entendimento para a compreensão da doutrina celeste. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Vamos pegar a página 85, capítulo 4, a graça e as obras, o mérito. Então vamos aprofundar agora o tema do mérito, tá bom? Abrimos o Evangelho de São Mateus. Acaba de ter lugar o encontro de Jesus com o jovem rico. Depois do desenlace decepcionante, o Senhor abre-se com seus discípulos, gravando nos seus corações ensinamentos claros a partir da cena que se dera perante eles. Num dado momento, Pedro toma a palavra e coloca uma questão. Eis que abandonamos tudo e te seguimos. Que haverá então para nós? Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que no dia da regeneração, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da sua glória, vós que me seguistes também estareis sentados sobre os 12 tronos, e julgareis as 12 tribos de Israel. E todo o que deixar a casa, ou os irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou os filhos, ou os campos por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Mateus 19, do 27 ao 29. A vida eterna tem, pois, nas palavras do Senhor, caráter de recompensa, de prêmio. O homem sozinho não a poderia alcançar. Mas ele quis tornar o homem capaz de adquirir um verdadeiro direito à recompensa. Esse direito possuem-nos os que seguem Cristo, os que, unidos a Ele pela fé e pelo amor, procuram ser outro Cristo, alter Christus, e, portanto, filhos de Deus. A esse direito ao prêmio chama-se mérito, e nas palavras do Senhor tem como objeto tanto a vida eterna, na regeneração, quando o Filho se sentar no seu trono de glória, no juízo final, como os dons da graça, no caminho da santificação, o 100 por 1 nesta vida. Considerações sobre o mérito. Então, o autor coloca uma base bíblica, que é o Evangelho, aqui que nós acabamos de ler, do jovem rico e depois o diálogo com os discípulos. E agora vai explicar considerações sobre o mérito. O que seria o mérito? A palavra mérito designa, em geral, a retribuição devida por uma comunidade ou sociedade à ação de um dos seus membros, provada como um benefício ou malefício, digna de recompensa ou de castigo. O mérito diz respeito à virtude da justiça, em conformidade com o princípio da igualdade que a rege. E aí cita o Catecismo da Igreja Católica. A origem do mérito pode ser simplesmente a condição da pessoa ou as suas obras. Um filho merece receber a parte que lhe corresponde à herança dos seus pais, juntamente com o restante dos seus irmãos. Por quê? Pela sua condição de filho. Uma pessoa merece ser tratada com a devida consideração. Merece ter acesso aos meios indispensáveis para viver como tal. Quem desempenha um trabalho merece o salário justo. Nesse caso, nem pela condição pessoal, nem pelas obras se pode falar de mérito como um direito estrito diante de Deus,
pois falta o princípio de igualdade. Deus é nosso Criador e recebemos tudo dele. Deu para entender? Aqui não entra o conceito de mérito por condição ou por obra, no primeiro momento. No entanto, pode-se falar com propriedade. Eu estou na página 87, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Vou repetir, 87. No entanto, pode falar-se com propriedade de mérito diante de Deus, porque foi o próprio Deus quem dispôs livremente associar o homem à obra da sua graça. A ação paterna de Deus é primeira pelo seu impulso, e o livre agir do homem é segundo na sua colaboração, de modo que os méritos das obras devem ser atribuídos à graça de Deus primeiro e depois ao fiel. Ok? Vamos continuar que vamos entender mais porque estamos fechando temas abertos nos outros capítulos. Último parágrafo da 87. No caso da adoção legal de um filho, aquele que é acolhido como filho merece os cuidados que se dispensam a um filho e a parte da herança que os pais adotivos estabeleçam, de acordo com as disposições legais a esse respeito. O mérito do filho, porém, não procede da sua condição natural, mas sim da livre decisão de quem o recebe como filho. Porque ele não nasceu em condição de filho. Ele foi adotado. Foi acolhido em uma nova família. Viremos à página 88. No que diz respeito à atividade profissional, por exemplo, a direção da empresa pode decidir livremente a concessão de uma remuneração extra a quem conseguir um determinado nível de produtividade. Quem o alcançar merece a dita remuneração, precisamente em virtude da livre disposição de quem o podia fazer. Associar o homem à obra da sua graça é o mesmo que adotá-lo como filho e introduzi-lo como tal na sua vida divina. E ao ser filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, já expliquei isso, e por isso mesmo, merecedores de obter a herança da vida eterna. Ok? O mérito das nossas obras vem, em definitivo, do fato de sermos filhos de Deus e, portanto, são realizadas no âmbito da intimidade com Ele. A graça precedeu, agora dá-se o que é devido. Os méritos são dons de Deus. Santo Agostinho. Na parábola do filho pródigo surge uma situação dolorosa, quando regressa o irmão mais velho. Lembra da primeira aula, da apresentação? Aborrece-se e não quer entrar na festa familiar. Tem de sair o pai para o convencer. O argumento que apresenta perante a queixa infeliz do primogênito não deixa margem para as dúvidas. Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Página 89. O mérito das obras dos filhos de Deus pertence-lhes realmente como próprio, mas ao mesmo tempo recai principalmente sobre Deus, de quem procede a graça santificante e as outras graças e auxílios do Espírito Santo. A graça, unindo-nos a Cristo com um amor ativo, assegura a qualidade sobrenatural dos nossos atos e, por consequência, o seu mérito tanto diante de Deus como diante dos homens. Os santos tiveram sempre uma consciência viva de que os seus méritos eram pura graça. Então aqui nós já entendemos que essa mediação
por meio de Deus, que quis associar-nos, ele nos faz merecedores. Vem a palavra mérito. E aqui, na página 89, então, nós vamos começar a ver o que se pode merecer. E aqui começa dizendo assim: o homem que foi justificado merece pelas suas boas obras, primeiro, o aumento da graça santificante, a vida eterna e o aumento da glória. Então vamos ver o que são essas três coisas, e aqui se refere o que se pode merecer. Crescimento em graça santificante. Vamos lá. A graça santificante, enquanto participação na vida divina, já estudamos, só pode aumentar pela livre decisão divina, que quer dar-se mais à alma, se esta corresponde a graças prévias. Então aqui o 7, ele cita o catecismo na página 2010. Vou ler. Como a iniciativa pertence a Deus, na ordem da graça, ninguém pode merecer a graça primeira, a graça santificante, na origem da conversão do pecado e da justificação. Sobre a moção do Espírito Santo e da caridade, podemos em seguida merecer para nós mesmos e para os outros graças úteis para a nossa santificação, para o crescimento da graça e da caridade, e também para ganhar a vida eterna. Os próprios bens temporais, como a saúde e a amizade, podem ser merecidos segundo a sabedoria divina. Essas graças e esses bens são o objeto da oração cristã. Esta atende à nossa necessidade de graças para ações meritórias. O reino dos céus, continua no último parágrafo da página 89, será também como um homem que, estando para empreender uma viagem, chamou seus servos e lhe entregou seus bens. Deu 1 a 5 talentos, a outros 2, a outro 1, a cada um segundo a capacidade, e partiu logo. Em seguida, o que tinha recebido 5 talentos foi, negociou com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido 1 só foi fazer uma cova na terra e nela escondeu o dinheiro do seu senhor. Mateus 25, 14, 18. Quando o Senhor regressa e pede contas aos servos, a resposta aos 2 primeiros é a mesma. Está bem, servo bom e fiel, já que foste fiel em poucas coisas, dar-te-ei a intendência de muitas. Entra no gozo do teu Senhor. No relato paralelo de São Lucas, em vez de talentos, estamos na página 90, no 3º parágrafo. Jesus fala de outra unidade contável, a mina, que é entregue aos servos para negociarem com ela. O primeiro conhece ganhar de 10 minas, o segundo 5, e um terceiro esconde-a e devolve-a intacta. As respostas são parecidas. No caso do que ganhou 10, está bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, serás governador de 10 cidades. Último parágrafo da 90. Os talentos, as minas, são os dons da graça que Deus concede, para que com a correspondência pessoal deem fruto. Mas depois, entrar no gozo do Senhor, ser constituído governador de 10 cidades, é um prêmio que Deus concede àquele que o mereceu. Quer dizer, tem-se acesso a eles através do mérito. Página 91, 3ª linha. São Paulo teve de escrever aos cristãos de Corinto
que tinham começado a dividir-se, defendendo-se com o nome dos que lhes tinham pregado o Evangelho. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo. O argumento de São Paulo esclarece a questão do crescimento da graça. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Plantar ou regar é a atuação humana que Deus requer. Mesmo essa já é fruto da graça, de acordo com a graça de Deus que me foi dada. Pus os cimentos como sábio arquiteto. Então Deus dá o crescimento. Agora prestem atenção nesse último parágrafo da 91, que é a definição sobre ser correspondente, merecer crescimento em graça santificante. Algo semelhante acontece com o crescimento nas virtudes sobrenaturais e com os dons do Espírito Santo. Quando fazemos, movidos pela graça, um ato de fé ou de amor, merecemos um aumento nessas virtudes, e Deus concede-nos-lo. Por isso é tão conveniente pedir ao Senhor para crescer em santidade. Senhor, aumenta-nos a fé, a esperança e a caridade. Faz com que eu creia mais e mais em Ti, que em Ti espere, que Te ame. Hino de Adoro Te Devote. 92. Final, para fechar sobre a graça santificante, primeiro parágrafo, 92. No caso daquele que escondeu o talento ou a mina, aparece a mesma resposta nos dois relatos: repreensão ao servo mau e preguiçoso, e ordem para lhe tirarem o talento ou a mina, e entregá-lo àquele que mais tinha ganho. Porque ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, tirar-se-á até o que julga ter. Isto é, que significa isso? Quem corresponde à graça, merece que lhe se conceda mais graça, e quem a desperdiça, coloca-se em risco de perder a que tem. Isso é o ponto. É o caminho de crescimento. Quer dizer, a água parada apodrece. Então, o que se pode merecer está bem explicado aqui, do ponto A, crescimento em graça santificante. B, a vida eterna. Página 92, ponto B. Metade da página 92. Na realidade, esta finalidade prende-se à anterior, porque o contínuo crescimento na vida da graça é a condição para alcançar a sua consumação. A graça é o princípio da glória, os céus. Na parábola das minas, o prêmio concedido sugere mais o marco da vida presente, enquanto que na dos talentos a recompensa aponta claramente para a bem-aventurança eterna. Até o próprio fato de Jesus Cristo empregar essa variedade de comparações manifesta a conexão íntima entre elas. A vida eterna é recompensa definitiva para aqueles que chegam ao momento da morte em graça de Deus. Pronto, aqui ele explica, claro, é como que uma consumação. A palavra essa já está ali, consumação na glória. Agora, o aumento de grau de glória. Esse tema é muito lindo para a nossa vida e a nossa esperança do céu. Página 93, vamos ler. O Concílio de Trento diz também que se pode merecer o aumento da glória. Entende-se que merece antes da sua consecução, que quer dizer, é o aumento que vai incluído no crescimento da graça, e assim existirão diversos graus de glória. Apesar de não ser mencionado no Catecismo da Igreja, na tradição teológica tem-se falado de dois tipos de mérito, o de condigno e o de congruo. O de condigno dá direito à recompensa segundo uma certa proporção da justiça,
é o que se passaria nos 3 casos citados. O de congruo, em troca, daria motivo para o prêmio em virtude da liberalidade e benevolência de quem recompensa, e da amizade ou familiaridade do que pede. Nesse segundo caso, incluiriam-se todas as outras coisas que se podem merecer assinaladas ao catecismo. Vamos ver. Os próprios bens temporais, tão como a saúde e a amizade, podem ser merecidos segundo a sabedoria de Deus. Estas graças e estes bens são objeto da oração cristã. Esta provê a nossa necessidade de graça para ações meritórias. Também, no final da página 93, se pode merecer em favor dos outros as graças úteis para a sua conversão e conversão. Mas Deus quer que roguemos insistentemente por eles. A oração e sacrifício por essa intenção é gratíssima aos seus olhos. Vamos voltar um pouquinho. Então, o que seria esse aumento de grau de glória? Não é? 2 tipos de mérito. O mérito de condigno é o direito à recompensa segundo uma certa proporção da justiça, porque nos foi dado, nos fez digno. E o de congruo, em troca, daria motivo para o prêmio em virtude da liberalidade e benevolência de quem recompensa, e da amizade ou familiaridade que se pede. Claro que esse conceito aqui, ele fala que não é utilizado no catecismo, certo? Então vamos ao catecismo. Catecismo 2009-2010, que nós já lemos uma parte, diz que a adoção filial nos faz participantes por graça da natureza divina. Trata-se de um direito por graça, o pleno direito do amor que nos faz co-herdeiros de Cristo e a herança prometida da vida eterna. Os méritos de nossas boas obras são dons da bondade divina. A graça veio primeiro, agora se entrega aquilo que é devido. O mérito são dons de Deus. Mas para o crescimento da graça e a caridade, também Deus nos concede, na ordem da graça, bens para que nós possamos, os bens temporais, para viver na graça. Então é congruo. Por causa da liberalidade, além de nos dar a salvação, Deus também nos dá, na sua amizade benevolente e livre, dons a quem pede na oração, como por exemplo a saúde, e que também podemos merecer para os outros. Requisitos para poder merecer. Vamos então ver aqui. Primeiro, eu tenho aqui uma definição, acho que vou ver só um minutinho. Opa, deixa eu pegar aqui. Vou ver aqui. Traduzindo. Mérito de condigno é um aspecto da teologia, que significa mérito com a dignidade de Cristo. Uma pessoa nascida de novo em Cristo não tem méritos de sua própria virtude, mas as virtudes de Cristo são aplicadas à sua obra. Portanto, é Deus coroando suas obras. Por exemplo, então, é aquilo que eu já dizia, co-herdeiro, né? E os méritos de Cristo são aplicados a mim. Congruo é equivalente ao mérito de condigno, mas se aplica à pessoa, Deus recompensa e lhe dá força para que possa merecer mais. E Deus dá àqueles que querem ser mais merecedores, ou seja, crescer no amor a Deus. Só um minutinho.
Depois eu tenho outra definição que eu anotei no tempo dos meus cursos que eu queria passar para vocês, tá? Só um minutinho. Mérito condigno é a recompensa de Deus para um trabalho em Cristo, né? Deus porque é o mérito condigno, de associação. Deus nos faz dignos em Cristo. Mérito congruente depende da bondade e o desejo de quem dá o mérito. É uma recompensa que não é merecida e não devida. E aqui eu anotei um exemplo que o professor deu. Por exemplo, se alguém faz uma coisa para você, um trabalho, sei lá, te ajuda numa pesquisa. Por exemplo, e você lhe dá um presente, lhe dá uma recompensa. O condigno, o congruo, significa que você era digno porque era amigo daquela pessoa. Mas ela, estou traduzindo do alemão, gente, desculpa. Mas, por exemplo, a pessoa que recebeu aquela recompensa foi pelo seu esforço. E aí entra o papel daquele que colabora. Ele não merecia, condigno, mereceu em Cristo, mas ele aumenta a graça, o grau de glória, da visão de Deus, da amizade com Deus, porque ele corresponde àquele amor. Não porque ele mereceu antes. Não, quem mereceu por nós foi em Cristo. Mas é como eu sempre digo nas aulas, Santa Teresinha falava, esse copo tem 530 ml. E eu posso pôr nesse copo 530 ml. É como o meu coração. Se o meu coração é desse tamanho, Deus só pode recompensá-lo de amor nesse tamanho. Agora, se o meu coração cresce através do amor, que me implica renunciar ao mal, a crescer na amizade com Deus, Deus me dará mais, porque deseja que eu seja cada vez mais pleno do seu amor. Mas a diferença do condigno eu não mereço, em Cristo sou co-herdeiro, condigno, a minha dignidade é em Cristo, mas posso merecer o aumento de glória, de visão de Deus, de pertença, no sentido de amor, de proximidade. Tá bom? Sem dizer também que nós podemos, nessa amizade com Deus, a nossa oração, a nossa oferta, no sentido de amar mais, de sofrer por amor quando necessário, podemos ajudar as outras pessoas, que roguemos pelas pessoas que podem ajudar na conversão da outra pessoa. Isso aqui está aqui, tá bom? Desculpa, eu quis ler isso aqui porque eu anotei um dia, depois eu passei aqui no meu fotocopiei. Isso aqui é de 2002. Requisitos para poder merecer. 94. Vamos lá. Primeiro, a vida temporal. O tempo de merecer acaba com a morte. Daí a transcendência da vida neste mundo, já que nela se constrói o destino eterno do homem. Primeiro, é o tempo que nos resta aqui na Terra. E se você tem o coração do tamanho daquele copinho de 25, 30 ml, será assim a sua glória, sentir a glória, quer dizer, presença, ação Deus na sua vida. Segundo, na página 94, que a ação seja livre e boa. Claro, um ato imoral, algo que não condiz ao amor, não tem valor meritório, pelo contrário. Terceiro, o estado de graça. E juntamente com a graça, a caridade, quer dizer procurar atuar em tudo por amor a Deus. Quanto mais atual e viva seja esta ordenação dos atos, maior será o mérito, porque será maior a união com ele. Nisto radica a importância de retificar a intenção com frequência, procurando fazer tudo por amor para agradar a Deus. Quem fosse pontual para trabalhar,
só por estar controlado, senão não o seria, não adquire mérito, mas se retifica e oferece a Deus esse empenho por a ele, então é meritório, mesmo que a motivação inicial fosse muito pobre. Porque você fala, Senhor, olha, eu procuro chegar no meu trabalho para não ter aborrecimento, mas eu quero chegar e oferecer isto que às vezes me pesa por questões várias, por amor a ti. Isso faz com que você vá crescendo também e vai sendo melhor aos olhos de Deus e dos homens. Bom, 94, página 94, influência da graça no agir humano. A vida sobrenatural, que já estava em germen na alma desde o batismo, tem umas exigências para o seu crescimento, manutenção e amadurecimento. Primeiro, página 95, meninos e meninas. Ao desenvolver-se, vai configurando cada cristão como homem perfeito, segundo a estatura própria da plenitude de Cristo. Efésios 4, 13 e 15. O homem perfeito é a expressão da maturidade sobrenatural do Filho de Deus, que se esforça para crescer em graça e em virtudes. Em primeiro lugar, as virtudes teologais, que ao elevar o entendimento e a vontade até a intimidade de Deus, se refletem de um modo ou outro em todos os pensamentos, objetos e desejos do cristão. Com efeito, a fé, página 95, confere a visão sobrenatural própria de um cristão maduro. A esperança mantém-nos firmes e serenos ante as dificuldades, e a caridade, ao dirigirmos a Deus e aos outros, rompe o círculo estreito do egoísmo e é fonte de compreensão. Olha só, então aqui o mérito que vamos ganhando de congruo, de corresponder e merecer, no sentido bom, o carinho e o amor de Deus, vai o quê? Tem como ponto de partida a maturidade que nasce do exercício das virtudes cardeais, como dom também. Tem um dom. A graça de Deus é um dom do Espírito Santo. Senão a fé e a esperança e a caridade seriam, como chama? Talvez ficaria estática do tamanho da nossa roupinha de batismo. Mas eu colaboro, querendo crescer, amadurecer, mas sempre a dignidade nos veio por Deus. Então, vou ler de novo que é muito lindo isso. A fé confere a visão sobrenatural própria de um cristão maduro. Eu sempre falo, são novos olhos de ver as coisas como Deus vê. A esperança mantém-nos firmes e serenos ante as dificuldades, e a caridade, ao dirigirmos a Deus e aos outros, rompe o círculo estreito do egoísmo e é fonte de compreensão. Imagina alguém que chega no horário, não só para não ser aborrecimento com o chefe, mas também para fazer o chefe feliz, porque ele também é pressionado pela empresa. Não por amor ao chefe, por amor a Deus. Tanto a graça como as virtudes sobrenaturais não são para esperar numa atitude de quietismo, isto é, a partir de um mal entendido abandono em Deus. Deixa em Deus, não. Que atribui só ao Espírito Santo todo o progresso na vida espiritual. Isso é o quietismo, né? Me abandono em Deus e não faço nada. Pelo contrário, o homem deve empenhar as energias da sua natureza, e nesse desempenho as dimensões naturais do agir humano desenvolvem-se e acabam por gerar hábitos que são as virtudes humanas. Temperança, fortaleza, justiça, né? Bom, vira a página 96, por favor. Ser sobrenaturalmente bom é muito mais que ser humanamente bom, mas isso está incluído no primeiro, pois a maturidade sobrenatural leva consigo uma maturidade humana básica.
A graça não atua de costas para a realidade física, psicológica e da moral da pessoa. Deus quer-nos muito humanos. O preço de se viver cristamente não é nem deixar de ser homem, nem abdicar do esforço por adquirir essas virtudes que alguns têm, mesmo sem conhecerem a Cristo, que é perfeito Deus e perfeito homem. Cita aqui de novo Balaguer no livro Amigos de Deus. Olha só. O ser melhor, mais merecedor da glória de Deus, nos faz melhor como seres humanos, mais educados, mais solidários, mais fraternos. Entenderam? Mais confiantes, mais serenos, menos doentes emocionalmente. E isso tudo tem uma realidade, uma ação de realidade profunda na vida do ser humano, porque nos ajuda a tornar o mundo melhor. Imaginem vocês, né? Nessa pandemia, quantas barbaridades temos escutado? Mas infelizmente, né? O que fazer na pandemia? Vai morrer mesmo. Oxe, a vida é sagrada. Você gostaria que alguém dissesse, você fala assim, que pena, hein? Os meus pais, os meus amigos têm comorbidades. Eu tenho muito medo que eles possam pegar a pandemia, o vírus, né? A Covid, nesta pandemia. E alguém diz, mas tem que morrer mesmo, seu pai já está velho, né? Você ficaria triste, não? E se fosse com você, fala que desrespeito à minha pessoa. Exatamente. Quando a gente escuta pessoas que se dizem cristãs, que dizem, vamos cuidar da economia, né? Que vai sobrar, porque tem muita gente que não vai sobrar, vai morrer. É uma falta de conhecimento sobrenatural de Deus que faz a pessoa pior enquanto ser humano. Percebem? Aí nasce o amor da igreja dos menos validos, os pobres, os abandonados, porque a lógica é do dom. É muito cara a vida nossa nesse tempo. Até porque se eu sou cristão católico, eu falo, cada um deve ter um tempo de vida que Deus pensou para se santificar, para crescer, para poder merecer o céu, no sentido que nós estamos falando. Mas ao mesmo tempo ele tem o direito humano de viver e executar nas etapas da vida. Significa viver também a velhice, a ver os seus filhos, sempre porque o humano e o divino não se separam. Não sei se vocês perceberam, mas é só um exemplo, tá? Não é crítica, é só uma consideração de alguém que sofre muito ver coisas que fazem sofrer os nossos queridos seres humanos. Então, gente, aqui nós paramos na página 96. Não paramos não. Vamos terminar que já estamos acabando, tá? Essa aula vai ser um pouco mais longa, mas vocês sabem que nós precisamos também recuperar um pouquinho o tempo perdido. Peço a paciência e desculpas. Relação entre as virtudes humanas e sobrenaturais. Vamos agora aprofundar esse tema. Pode-se sintetizar-se do seguinte modo: as virtudes humanas são o fundamento das sobrenaturais, e estas proporcionam sempre um novo vigor para uma pessoa progredir com honradez no sentimento do bem. Prudência, fortaleza, justiça, temperança, as virtudes cardeais, por exemplo, elas são fundamentos porque nós somos humanos e divinos, mas somos humanos. Por quê? Página 96, ponto A. Por um lado, as virtudes humanas são fundamento, por isso condicionam o exercício das sobrenaturais. Isto não significa que se adquirem umas e só depois possam vir as outras. Podem dar-se muitos exemplos para ilustrar a relação entre elas. Vamos lá.
Final da página 96. Uma pessoa que é diligente, que se esforça no seu trabalho, simplesmente por um motivo humano, quando fizer o mesmo trabalho, as mesmas ocupações, movidos pela graça, por amor a Deus, a sua santificação do trabalho será mais plena e profunda que a de outra pessoa que tenha hábitos menos firmes. Esta pode demorar um pouco mais de tempo em consegui-lo. As virtudes humanas, diz o segundo parágrafo, citando o catecismo, são atitudes firmes, disposições estáveis da inteligência e da vontade que regulam os nossos atos, ordenam as nossas paixões e guiam o nosso procedimento segundo a razão e a fé. Conferem facilidade, domínio e alegria para levar uma vida moralmente boa. É um fato. Isso é humano, que a pessoa adquire por repetição, por prova, ou seja, provando, caindo, levantando, executando. Por outro lado, as virtudes sobrenaturais, estão no ponto B da 97, que se difundem com a graça na alma, purificam e elevam as humanas, dão-lhe solidez e facilitam a sua aquisição e o seu desenvolvimento. E continua, sem a graça, as virtudes humanas não chegam à sua perfeição. Em troca, a graça torna-o possível e, além disso, facilita-o. É lógico que assim seja. Ao procurar Jesus Cristo e ao tentar amá-lo, encontramos nele um modelo e, pela ação do Espírito Santo na alma e através dos sacramentos, recebemos o impulso, a força e a capacidade de atuar muito para além do que seríamos capazes somente por motivos justos. Justos e sem a caridade sobrenatural, sem o amor. Isso tem uma importância, último parágrafo da 97, na conduta moral, no momento de viver as exigências da lei natural. Por exemplo, no que diz respeito à virtude da castidade, a encíclica Veritatis Splendor assinalou os erros de algumas posições morais que encontram bastante aceitação. A virtude que se coloca é: está ou não ao alcance do homem viver todas as exigências que a Igreja desde sempre ensinou? Não seria necessário adaptá-las às possibilidades reais do homem? A vigorosa resposta do Papa dá a chave. Mas quais são as possibilidades concretas do homem? E de que homem se fala? De um homem dominado pela concupiscência ou do homem redimido por Cristo? Número 102 e depois o 103 da Veritatis Splendor. De fato, se considera como natural o horizonte do homem dominado pela concupiscência, é difícil compreender o que há de mal na satisfação de todas as tendências instintivas, sem outros limites que o da própria expansão. Quer dizer, eu gosto de sexo, vou fazer com todo mundo do jeito que eu quero e é próprio do meu ser assim. Mas, lá no final, o último parágrafo da 98 diz: a revelação ensina-nos que esta não é a verdade. A verdade é antes esta: Cristo redimiu-nos, o que significa que ele nos deu a possibilidade de realizar toda a verdade do nosso ser. Libertou a nossa liberdade do domínio da concupiscência. Cita a Veritatis Splendor. E a partir daqui entende-se algo muito importante, que o pecado é também diminuir o homem, impedindo de atingir sua plena realização. A Gaudium et Spes, número 13. Ou seja, as virtudes sobrenaturais nos faz sermos mais humanos, porque me parece que, por exemplo, a sexualidade, algo tão lindo e maravilhoso como ela, a sexualidade, não está para que você desfrute do outro,
mas, pelo contrário, é para que você o ame na profundidade do seu mistério de amor. Que não posso me alongar nesse tema. Quer dizer, eu me realizo enquanto ser à medida que eu vivo um amor e não eu vivo uma descaracterização do que é amar. E que a sexualidade não implica só os genitais, ela é muito maior. A libido implica uma força espiritual que, infelizmente, a igreja precisa desenvolver mais estudos nessa área para ajudar que nós compreendamos a sexualidade humana na sua totalidade. É só um exemplo para dizer que a graça de Deus nos faz mais humanos em todos os sentidos, quando também nos coloca que nós temos um limite, e quando eu amo o meu limite, com certeza estou amando a Deus, porque eu começo a compreender o mistério também, que Deus me dá ou me tira, Deus me poda também, para que eu possa ser melhor. Eu me lembro de muitas experiências que eu tive como formador e como formando, quando algum colega dizia: mas por que você é tão grosso? Eu sou livre, eu falo o que eu penso. E aí a gente confunde, por exemplo, a verdade com sinceridade. Tudo bem? A verdade é adequação entre implica justiça, que implica respeito, compreensão do outro, etc. Mas não é livre quem é sincero. Sincero, no sentido, é o primeiro passo do crescimento. Sincero, vocês sabem que é sem cera, quem não tem máscara. Mas veja bem, se uma pessoa é grossa, mal educada, não é sinal de que ela é verdadeira, porque ser grosso não condiz à sua natureza divina, ao que Deus pensou para ele, a sua bondade criatural. Basta ver se há na Escritura motivação de grosseria, gritaria e outras coisas mais. É necessário, muitas vezes, entender isso. A graça, acreditemos nisso. A graça nos faz melhores, nos faz sermos humanamente mais virtuosos, mais valorosos. Tá certo? Bom, para terminar, faltam 2 páginas. 3 páginas, a personalidade humana e sobrenatural. Isso aqui. Agora aqui fecha um pouco do que eu estava falando, estávamos lendo. Página 99. Estão muito longe da verdade 2 mentalidades opostas. Uma de perfil laicista, que pretende que as exigências do Evangelho sufocam as qualidades, vitalidade e possibilidades da felicidade humana. A outra do tipo pietista, vê no humano algo que pode dificultar a fé, ou pelo menos como um mundo que tem poucos pontos de contato com o sobrenatural. O resultado de ambas as visões é igualmente defeituoso e supõe não valorizar em toda a sua profundidade a encarnação do Filho de Deus e, como consequência, desconhecer que a graça se apoia na natureza humana e a vivifica. Disse que alguém tem personalidade quando possui uma unidade interior nos seus critérios, nas suas obras e nos seus afetos, que é perceptível em todas as situações e ao longo do tempo. Esta unidade pode proceder, em última instância, de 2 princípios, o eu ou Deus. Indubitavelmente, o amor próprio pode dar uma certa unidade e coerência à vida, na medida em que tudo se faça com vista ao eu. Mas esse fim é incapaz de assumir toda a vida. Basta pensar na dor, na morte, e além disso acaba por dividir o homem em tendências desordenadas e incoerentes. Ele cita Celaya, viver como rios de Deus. Então aqui é o primeiro ponto. A personalidade humana, ela não pode valer-se só pelo ego, eu, pelo meu eu. Por quê? Se cai numa vida sem coerência. Apesar que há certo uma coerência da forma como aquela pessoa quer viver.
Mas, por exemplo, a dor e a morte desfiguram essa coerência, essa unidade. Em outras palavras, do fortão, daquele que é eu sou assim. Página 100, vamos lá. É muito diferente a situação quando esse princípio unificador é a vida divina presente na alma, porque a personalidade de um Filho de Deus vai integrando progressivamente o humano e o sobrenatural. Sereno e equilibrado, de caráter, vontade inflexível, fé profunda e piedade eterna, características imprescindíveis de um Filho de Deus. É por este caminho que se alcança a maturidade humana e sobrenatural em harmonia progressiva cada vez mais plena. A maturidade humana supõe a conjunção da maturidade no entendimento e na vontade e nos afetos. Então, vamos ver o que é essa maturidade humana, que depois é ao mesmo tempo sobrenatural. Vamos ver. A maturidade no entendimento é capacidade de juízo, critério para julgar as coisas, desde uma perspectiva superior, verdadeira e estável, sem se deixar arrastar por tópicos e opiniões da moda. A maturidade na vontade manifesta-se na capacidade de tomar decisões ponderadas e mantê-las com perseverança, enfrentando as consequências. Quer dizer, saber pesar se vou agir assim ou assado. Consequência. Se devo ser assim, como fazer? Se o primeiro, no entendimento, eu faço um critério, uma medida de valor, de julgamento. Isso não, aquilo sim. Terceiro ponto, a maturidade nos afetos consiste na estabilidade de ânimo, que harmoniza os sentimentos e tendências sensíveis com o papel regente que corresponde à inteligência e à vontade. Por exemplo, alguém julgou que é chamado ao matrimônio e começa a namorar. E depois ele vai ter que ir analisando, num processo de namorar e noivar, se aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, é aquela pessoa que ele descobriu na oração e na vivência, que será capaz de viver amando afetuosamente, com estabilidade de ânimo por toda a vida. É necessário a maturidade da inteligência de conhecer, de querer e também do sentir dos afetos. Agora continua na página 100, último parágrafo. Ora bem, a graça santificante infundida na alma expande-se por 3 iniciativas operativas, de modo que o conhecer e o querer e sentir ficam influenciados. Por quê? Porque aumenta essa maturidade. Por exemplo, vai lá. A graça, pela virtude da fé, eleva o entendimento até uma compreensão sobrenatural de Deus, que se estende de um modo ou do outro a todas as coisas. Eleva a vontade, principalmente pela caridade, a querer conforme a vontade divina, e aperfeiçoa os afetos, para tornar possível chegar a ter os mesmos sentimentos do Senhor. E aí se dou o exemplo do casamento, do matrimônio, porque eu poderei amar de um modo sobrenatural. Então, aquilo que seria difícil se não fosse a graça, viver o que o matrimônio é, comunhão de vida de pessoas, os meus afetos, a minha vontade, vai se conformando pela fé que me faz ver as coisas e compreender segundo Deus, para que aquilo que não me era tão possível, me é possível. Aliás, é impossível sem Cristo viver essas vocações fundamentais. Sem pieguismo, sem moralismo, sabemos que é o Senhor que nos fortalece. Já sabemos
no quarto parágrafo, depois desses 3 elementos aqui que lemos, já sabemos que esse programa tem um nome, Cristo, e é resultado de fazer nossa vida de Cristo, pensar como Ele, amar como Ele, atuar como Ele. Será possível avançar por este caminho se ao mesmo tempo procurarmos morrer para o próprio eu. Como diz João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Assim, Jesus Cristo chegará a ser o único centro dos nossos pensamentos e ações, se o nosso critério, porque se encontra plenamente informado pela fé. Sua a nossa vontade, porque queremos o que ele quiser. Sua as nossas obras, porque procuramos fazer o que a ele lhe agrada. É lindo isso. E aí entra um ponto, nós que somos desse tempo, às vezes ficamos incomodados. Então, e eu? Onde está o meu eu? Não. O nosso centro não é o nosso eu. O nosso centro é a nossa alma. Entendeu? E eu tenho, lá tem a habitação de Deus na minha alma. Deus mora em mim. E a minha vida é um encontro de unidade com Deus. Porque parte do meu eu, não só sou eu mesmo, desculpe essa redundância, mas, por exemplo, parte do meu eu, da minha personalidade, foi aprendido por uma educação não tão boa. Imagina um homem que se vê nesse curso aqui falando de mérito, de graça, de participação na vida divina e fala: mas e eu? Eu sou homem. Eu sou macho. Eu preciso, entendeu? Exercer a minha sexualidade. Se você for fazer uma análise, essa pessoa foi, em alguns pontos, não bem educada pelo machismo, pela compreensão machista de que ele é um macho. Não, ele é masculino, não é macho. Ele não é um animal reprodutor, nem um animal gozador. Ele é pessoa. E a sua sexualidade está ordenada a amar e a não gozar. E a sua esposa, por exemplo, é a sua esposa, não é a sua fêmea, no sentido de cópula. E a dimensão é mais profunda. E assim poderemos dizer a mulher, a feminista em relação ao homem, etc., que não estou fazendo apologia. Me veio essa ideia porque falei do solteirão, da solteirona, desse nosso tempo. Nesse sentido, o nosso eu não é só o nosso eu, é tudo que a cultura, o modo de ser de um tempo, influi também em nós. Mas a pergunta é essa: se eu não pensar como Cristo, continuando a ser Lázaro, mas ter os mesmos sentimentos de amor de Cristo na minha realidade ontológica, eu poderei ser pleno? Realizará o meu sonho, a essência que Deus botou em mim, que Ele é o Criador? Então, nesse sentido, esse capítulo do mérito, da glória de Deus, de ver a Deus, implica também compreender que esses temas para nós hoje é muito difícil. Imagina num tempo em que se sobrevaloriza eu posso, eu quero, você vai conseguir, vou te treinar, coach daqui e dali. Não estou dizendo que todo coach é assim, mas que você seja feliz, se realize, pense em você, sim, mas o pensar em mim, pensar em mim ou pensar em nós, na comunhão plena que Deus nos chama, e que implica pensar em mim, mas não só em mim. Tudo isso deve ser pensado desde uma antropologia teológica que nos implique compreender o que é o ser humano, a relação de complementariedade, a questão da cultura. E isso nos leva a uma meditar profundo. O Tratado da Graça nos abre uns horizontes aqui maravilhosos. Pois bem, amados, eu falei mais de 1 hora, quer dizer, passei o tempo. Vou deixar depois um exercício para que vocês possam
aprofundar esse tema, tá bom? Agradeço muitíssimo e peço desculpas, mas eu me empolguei também, isso é a verdade, tá bom? Mas tudo isso nos ajudará. Obrigado pela paciência, paz e bem.